Dariel é um soldado demônio inútil que é expulso por causa de sua fraqueza. Enquanto seus superiores o confrontam, eles não medem palavras, dizendo que ele é tão patético que nem consegue lançar feitiços mágicos básicos. Ele é o único entre seus colegas que não sabe usar magia. Então, seus chefes ameaçam incinerá-lo na hora se ele não for embora. Percebendo que está realmente tudo acabado para ele, Dariel aceita seu destino, se despede deles e deixa o castelo imediatamente. Agora, como um desempregado de 32 anos, Dariel se pergunta o que fará com o resto de sua vida miserável. Como ele não fez nada além de servir no exército demoníaco durante toda a sua vida, descobrir uma nova maneira de viver não será fácil. Nos dias seguintes, ele vagueia pela floresta, faminto e fraco. Por fim, ele desmaia deitado de costas, olhando para o céu, admitindo para si mesmo que provavelmente morrerá, antes mesmo de começar uma nova vida. Mas então, as coisas mudam. Do nada, uma garota bonita aparece, apenas para ser atacada por um macaco enfurecido. Logo antes de ela ser esmagada, Dariel se lança na luta, murmurando que, mesmo sendo um perdedor impotente, é seu dever como soldado proteger uma dama. Ele raciocina que qualquer demônio decente com magia poderia derrotar o macaco instantaneamente, mas como ele não pode usar magia simples, terá que lutar à moda antiga. Dariel ataca, mas a fome enfraquece seu corpo, e ele cambaleia desajeitadamente bem na frente da fera. O macaco então o arremessa para o lado como se fosse um boneco de pano. Enquanto está deitado no chão, Dariel avista um canivete. Como soldado demoníaco, usar uma arma humana era considerado vergonhoso, mas como essa vida ficou para trás, ele decide usá-la mesmo assim. Mas, a julgar por suas posturas questionáveis, fica claro que ele dormiu durante as aulas de esgrima. O macaco ataca novamente, mas com um timing perfeito, Dariel enfia a faca em seu peito, matando-o. Olhando para a fera, ele admite que apenas copiou um movimento que viu um herói usar uma vez, sem esperar que funcionasse tão bem. Com o macaco derrotado, a garota se curva repetidamente em gratidão. Dariel não quer ter nada a ver com o drama humano, então tenta se afastar, mas a garota se agarra a ele, estrangulando-o com sua bolsa, enquanto insiste que ele não pode simplesmente ir embora, que ela precisa agradecê-lo adequadamente. Ele resiste até que ela lhe oferece comida. É tudo o que precisa. Dariel concorda. Então, ela o arrasta pelo chão até sua casa. Lá, Dariel conhece os pais dela, e a garota se apresenta como Malika. Sentado na casa dela, Dariel imediatamente se arrepende de ter vindo. Agora ele está em uma vila humana, e, se alguém perceber que ele é um demônio, vão esfolá-lo vivo. Ele decide que terá que ser extremamente cauteloso. Malika pergunta por que ele estava na floresta. Dariel já esperava essa pergunta, e, como é um ótimo mentiroso, já sabe o que dizer. Ele mente, dizendo que o filho de seu antigo chefe o demitiu depois de assumir os negócios da família. A única parte sobre a qual ele não mente é sobre ser um sem-teto, e é por isso que estava vagando pela floresta. Malika de repente o interrompe, insistindo que essa não pode ser toda a real a verdade. Dariel entra em pânico por um segundo, pensando que ela o descobriu, mas então percebe que ela está chorando. Ela diz que é injusto ele ter sido demitido, especialmente porque arriscou a vida para salvar uma completa estranha como ela. Deixando-se levar, Malika implora para que ele more na vila, apontando que eles têm muitos quartos vazios. Dariel recusa educadamente, dizendo que apenas a refeição seria suficiente, mas Malika não desiste. Ela até pergunta aos pais, que concordam alegremente, dizendo que qualquer pessoa forte o suficiente para proteger sua filha é bem-vinda. Malika se agarra a Dariel, implorando para que ele fique. Como ele é um vagabundo sem teto, não é como se tivesse outro lugar para ir. Ainda assim, Dariel se preocupa. Se eles descobrirem que ele é um demônio, ele está morto. Mas então, ele olha para o peito de Malika e decide que talvez não seja tão ruim assim. Ele concorda em ficar, o que a deixa encantada. Naquela noite, deitado na cama, Dariel admite que é até que bom. No exército demoníaco, ele sempre teve que dividir quartos, mas agora, ele finalmente tem um só para ele. Malika bate à sua porta e, do outro lado, agradece-lhe novamente por tê-la salvado. Ela admite que sempre foi aquela em quem as pessoas confiavam. Por isso, ter alguém para a proteger pela primeira vez foi bom. Nervosa, ela deseja-lhe boa noite. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, o pai de Malika, Gilmas, revela que é o mestre da guilda da aldeia e quer que Dariel se torne um aventureiro. Ele explica que os aventureiros assumem tarefas como derrotar monstros e demônios poderosos. Dariel tenta mudar de assunto, dizendo que prefere fazer trabalho de campo ou colher ervas, mas Gilmas zomba, dizendo que um homem com seu físico nunca poderia se desperdiçar em tarefas simples. Para o horror de Dariel, ele pega o pergaminho do ritual do registro da guilda. Dariel ouviu rumores sobre esse ritual. Somente humanos podem realizá-lo. Os espiões que falharam acabaram enfaixados. Aterrorizado, ele
finge dor nas costas devido à briga com o macaco para ganhar tempo, mas Malika pica seu dedo com uma agulha mesmo assim e pressiona sua mão contra o pergaminho. Dariel se prepara para o desastre, mas, para sua surpresa, o registro é bem sucedido sem nenhum problema. É então que ele percebe a verdade. Ele não é um demônio. Ele sempre foi humano. No dia seguinte, o pai de Malika leva Dariel a um campo para treiná-lo como um aventureiro de verdade. Ele começa ensinando-lhe sobre a aura, a força vital com que todos nascem e que os aventureiros canalizam para suas armas. Dariel pega uma espada, lembrando-se dos dias em que treinava com o Lord Grambarza. Assumindo sua postura, ele surpreende a todos quando a aura flui naturalmente através dele. Em seguida, Gilmas explica os 4 tipos de combate: cortar, picar, bater e proteger. Os aventureiros geralmente se destacam em um deles. Para testar o corte, Dariel é instruído a cortar um tronco. Ele hesita, pois nunca usou uma espada humana antes. Ele então avança, cortando o tronco ao meio. Todos, incluindo Dariel, ficam surpresos. Ele tenta os outros tipos de combate também. Com um arco e flecha para picar, um martelo para bater e um escudo para proteger, ele bate recordes em todas as categorias. Gilmas começa a chorar, percebendo que seus 30 anos de aventuras são inúteis em comparação com Dariel. Malika comemora, enfiando o rosto de Dariel em seu peito. No final do treinamento, Gilmas revela que Dariel é um aventureiro raro que possui todos os 4 tipos de combate. Ele está destinado a tornar o mundo melhor. Por orgulho, ele sugere que Dariel se junte à prestigiosa guilda central, oferecendo-se até mesmo para escrever uma recomendação para ele. Mas ouvir isso deixa Malika triste, pois se Dariel for embora, ele deixará a vila. Dariel pensa cuidadosamente antes de decidir. Ele escolhe ficar. Ele lembra ao pai de Malika que eles lhe deram um lar quando ele não tinha nada. Então, ele quer retribuir essa gentileza ficando. Malika fica muito feliz, recompensando-o com outra rodada de peito no rosto. Mais tarde naquele dia, Dariel visita a guilda de aventureiros e conhece os outros. É quando um pirralho irritante se manifesta, perguntando por que um velho como ele está ali. O pirralho, chamado Gashita, exige saber a classificação de Dariel. Nervoso, Dariel verifica seus dados de aventureiro e admite que é da classificação E. Gashita começa a rir, zombando dele por ser o mais baixo. Ele exibe orgulhosamente sua própria classificação D e ordena que Dariel respeite seus superiores. Malika pede desculpas pelo comportamento de Gashita, explicando que ele é o único aventureiro da vila e é por isso que é tão arrogante. Mais tarde, Gilmas dá a Dariel sua primeira missão: coletar ervas medicinais. A pilha de pedidos é enorme porque Gashita se recusou a fazê-los. Dariel aceita mesmo assim, mas Gilmas o avisa para ter cuidado. Um monstro perigoso foi avistado nas proximidades, um que Gashita não conseguiu derrotar. Quando Gilmas mostra o esboço a Dariel, ele quase engasga. É exatamente o mesmo monstro que ele já havia matado quando conheceu Malika. E assim, sua primeira missão como aventureiro foi concluída antes mesmo que ele percebesse. Gashita fica irritado quando descobre que Dariel derrotou a besta macaco que ele não conseguiu vencer. Gashita aceita um pedido de um aventureiro para exterminar um monstro, determinado a provar que é mais útil do que um velho fracassado. Enquanto isso, Gilmas promove Dariel para o rank D, já que ele derrotou a besta sozinho e protegeu a vila. Nesse momento, Malika aparece, anunciando que está pronta para acompanhar Dariel em sua missão. Dariel tenta dizer a ela que não precisa acompanhá-lo todas as vezes, mas Malika insiste. Alguém precisa mostrar o caminho a ele. Ao ouvir isso, Dariel cora, percebendo o quanto ela é realmente fofa. Enquanto viajam juntos, Malika se abre, contando que também sonhava em se tornar uma aventureira. Ela só queria ajudar a vila da maneira que pudesse. Dariel ouve e se pergunta se foi por isso que a encontrou pela primeira vez na floresta. Malika confirma. Naquele dia, ela tinha ido à floresta colher ervas medicinais para uma senhora idosa resfriada. Como Gashita se recusou a ir, ela não teve escolha a não ser fazer isso sozinha. Mesmo assim, Dariel repete que ela não precisa se incomodar em acompanhá-lo, mas Malika ignora isso. Ela diz que é sua maneira de retribuir por ele tê-la salvado. Em determinado momento, Malika sugere de repente que eles deem as mãos para não se separarem. Dariel não se opõe, então os dois continuam sua jornada de mãos dadas. Logo depois, eles começam a colher ervas. Observando-a trabalhar, Dariel fica impressionado, pois Malika é surpreendentemente habilidosa em identificar
plantas. Além disso, ela casualmente pega um tronco inteiro com uma força incrível. Dariel pensa consigo mesmo que ela é a filha do mestre da guilda, afinal. Curioso, ele pergunta por que alguém tão forte não conseguiu lidar com a besta macaco sozinha. Malika admite que não se trata de força, ela simplesmente tem pavor de lutar. É por isso que Dariel, seu salvador, significa tanto para ela. Então, Malika lhe pede um favor. Com olhos de cachorrinho, ela implora que ele comece a chamá-la pelo primeiro nome, sem nenhum título formal. Dariel hesita, mas acaba dizendo o nome dela. Malika fica tão feliz que o aperta em um abraço forte. Quase sufocando, Dariel rapidamente aponta e grita, chamando a atenção dela para um veado. A princípio, o veado parece inocente, mas então seus olhos se tornam sinistros quando ele começa uma briga com um monstro próximo. Dariel e Malika aproveitam o caos para caçar o veado e o monstro, arrastando-os de volta para a vila. Todos comemoram o sucesso de Dariel, todos exceto Gashita, que fica furioso por ter sido ofuscado. Saindo furioso, ele jura que se tornará um aventureiro melhor. Vários dias depois, Dariel se acostumou com a vida na vila. É pacífica, divertida e cheia de garotas gostosas. A única desvantagem é que o ódio de Gashita não diminuiu nem um pouco, mesmo que Dariel nunca tenha feito nada contra ele. Um dia, Dariel volta de uma missão e é recebido por Malika, que preparou uma refeição para ele. Mas ele passa por ela sem dar atenção, para informar a Gilmas que suas tarefas do dia estão concluídas. Gilmas admite que está estressado, porque Gashita tem agido de forma estranha desde que Dariel começou a derrotar todos os monstros que ele queria caçar. Malika defende Dariel, agarrando-se ao seu braço e dizendo que ele não fez nada de errado. Mas Gilmas diz que há um problema maior. A guilda recebeu um aviso sobre um monstro perigoso, o Blaze Death Scythe. O pedido é apenas para aventureiros de nível C ou superior. Ele não foi emitido diretamente para a guilda deles, mas para a vizinha, com instruções para que os outros ficassem alertas. Dariel levanta uma preocupação. Se é tão perigoso assim, não seria ruim se Gashita, um aventureiro de nível D, tentasse combatê-lo? Gilmas diz para não se preocupar, pois a outra guilda já formou um grande grupo. Mas Malika de repente pergunta se Gashita invadir o território daquela guilda causaria problemas para seu pai, como mestre da guilda. É quando Gilmas percebe que pode ter feito besteira. Dariel se oferece para trazer Gashita de volta. Malika insiste em ir, mas Dariel recusa. Em vez disso, ela lhe dá remédios para a viagem. Em sua jornada, Dariel fica chocado ao encontrar a floresta destruída. De repente, Gashita vem correndo em sua direção, seguido pelo aterrorizante Blaze Death Scythe. Dariel imediatamente saca sua espada, sabendo que essa luta é de vida ou morte. Mas o monstro o ignora, atacando diretamente Gashita. Gashita dispara uma flecha, mas ela mal arranha a besta. Pouco antes de ser destruído, Dariel salta e corta a cabeça do monstro, causando alguns danos. O Death Scythe revida, quebrando a espada de Dariel em pedaços. Enquanto os fragmentos de aço se espalham, Dariel rapidamente combina duas técnicas. Ele pega um fragmento, enche-o de aura e o arremessa na boca do monstro. O fragmento explode do outro lado, matando-o instantaneamente. A chuva começa a cair enquanto o monstro desaba. Gashita, atordoado, não consegue acreditar no que acabou de testemunhar. Dariel cuida de seus ferimentos, garantindo que ele não morrerá do veneno, porque Malika lhe deu antídoto antes. Depois de ser curado, Dariel desaba de exaustão, aliviado por terem sobrevivido. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Gashita aparece agindo de forma estranhamente educada. Surpreendentemente, ele chama Dariel de irmão mais velho. Gilmas fica chocado. Gashita explica que, depois do que aconteceu ontem, ele deve sua vida a Dariel e quer se recuperar rapidamente para poder trabalhar para ele. Enquanto Dariel se pergunta como sua vida virou de cabeça para baixo. Não muito tempo atrás, ele era um fracasso expulso do exército demoníaco, mas agora é considerado forte e tem até uma garota bonita ao seu lado. Enquanto isso, no exército demoníaco, as coisas não estão indo bem. Zebiantes é repreendida pelos outros generais por seus erros. Para se salvar, ela culpa o assistente inocente, que é imediatamente demitido por Bashbarza. Os generais reclamam que estão cansados de assistentes incompetentes, já que já passaram por 6 ou 7 substituições. Drois sugere que recontratem Dariel, dizendo que só perceberam o quanto ele era valioso depois que ele se foi. Bashbarza explode de raiva com a ideia. Chama-se rompendo ao seu redor enquanto ele ruge, dizendo que nunca permitirá que Dariel volte. Gashita tornou-se oficialmente o maior fã de Dariel. Desde que Dariel o salvou daquele monstro, ele não para de bajulá-lo. Dariel admite que é melhor do que ser seu inimigo, mas, honestamente, ainda é bastante irritante. Além disso, as coisas com Malika continuam piorando a cada dia, o que é outra dor
de cabeça para lidar. Ainda assim, a vida na vila é pacífica, embora Dariel não consiga se livrar da sensação de que a vila está escondendo algo. Naquela noite, ele decide confrontar Gilmas sobre isso. Ele pergunta por que tantas casas na vila estão vazias. Para explicar direito, Gilmas diz que vai precisar do mapa dele. Ele chama Malika para buscá-lo, mas ela não responde. Dariel se oferece para verificar como ela está. Ele caminha pelo corredor e a encontra sentada no chão, fazendo beicinho. Quando ele pergunta o que há de errado, Malika admite que está chateada porque não consegue se controlar perto dele e continua colocando-o em perigo. Dariel a tranquiliza, dizendo que não é nada demais, provavelmente não foi intencional. Animada, Malika pega o mapa para o pai com alegria. Gilmas estende o mapa sobre a mesa e explica: a vila tem tantas casas vazias porque o que resta agora é apenas a sombra de um lugar que já foi próspero. Além da vila, fica a mina de Mithril. Mithril é um metal raro com propriedades misteriosas. As armas feitas com ele são incrivelmente fortes e, mais importante ainda, ele pode ser transformado em equipamentos que armazenam energia mágica. Como os demônios valorizam muito o Mithril, uma guerra eclodiu entre humanos e demônios pela mina. Mas quando Gilmas era criança, os demônios assumiram o controle. Os aldeões tentaram inúmeras vezes recuperá-la, mas depois de falharem repetidamente, desistiram. Desde então, a vila vem morrendo lentamente. Mais tarde naquela noite, deitado na cama, Dariel reflete. A mina de Mithril era o lugar onde ele trabalhava quando fazia parte do exército demoníaco. Já fazia muito tempo que ele não ia lá, então ele decide fazer uma visita. No dia seguinte, Dariel chega à mina. Ele imagina que, se conseguir negociar e garantir um pouco de Mithril, isso seria um grande benefício para a vila de Lux. Mas, como ele não é mais um oficial do exército demoníaco, há sempre o risco de ser pego. Para evitar isso, ele se disfarça e entra sorrateiramente. Para sua surpresa, o lugar está quase vazio. Quando ele chega até um penhasco dentro da caverna, ele olha para baixo e encontra um grupo de crianças demônios chamadas Knockers. No momento em que o veem, elas o reconhecem e correm em sua direção. Elas sentiram tanta saudade dele que fazem fila só para receber carícias na cabeça. Os Knockers explicam que sua cota diária de Mithril quadruplicou. Isso enfurece Dariel, então ele pergunta quem deu uma ordem tão impossível. Eles respondem que foi o Lord Bashbarza. Dariel se pergunta o que poderia tê-lo provocado. Os Knockers então começam a chorar, dizendo que Dariel era o melhor guardião que eles já tiveram, porque ele os tratava com respeito e os chamava pelo nome. Desde que ele partiu, eles foram forçados a viver em condições brutais e difíceis, tudo em nome da economia. Dariel se sente péssimo. Ele não tem mais autoridade sobre eles, mas também não pode simplesmente ficar parado. De repente, um esquadrão de soldados demônios entra para coletar o Mithril extraído. Dariel se esconde enquanto o comandante repreende os Knockers, chamando-os de lixo preguiçoso. Os Knockers tentam argumentar que as cotas são impossíveis, mas o comandante dispara um tiro mágico de advertência, dizendo-lhes para não responderem. Um Knocker finalmente se irrita, pulando e batendo na cabeça do comandante com uma pá. Os demais explodem em protesto, dizendo que não aguentam mais isso. Dariel percebe que as coisas estão prestes a ficar muito feias. Se os soldados atacarem, os Knockers não terão chance. Como era de se esperar, os soldados se preparam para lançar sua magia, mas antes que ela atinja, Dariel intervém. Com a espada em punho, ele se coloca entre eles e os Knockers. Então, um dos Knockers aponta que a bandana na boca de Dariel é, na verdade, sua cueca. Mortificado, Dariel percebe que é um verdadeiro idiota, mas mantém a bandana para esconder sua identidade. O comandante zomba, ridicularizando Dariel por precisar de uma arma humana. Dariel tenta argumentar com ele, mas o comandante ordena que seus homens lutem. Dariel não tem escolha a não ser lutar. Ainda assim, ele não quer machucar ninguém. Então, embainha sua espada com um pedaço da cueca Knocker e a usa para derrubar seus oponentes sem matá-los. Um soldado começa a entoar um feitiço, mas antes que ele possa terminar, Dariel já o derruba. Outro Knocker tenta se juntar à luta, mas é chutado para o lado. Dariel percebe algo. Esses soldados estão se contendo. Em vez de golpes mortais, eles estão usando ataques básicos. Isso significa que eles são capazes de raciocinar, então talvez as palavras possam alcançá-los. Dariel faz um discurso sincero, pedindo que eles não lutem sem sentido. Por um momento, parece funcionar, até que o comandante intervém, ordenando que eles lancem um feitiço poderoso juntos, que destruiria tanto Dariel quanto os Knockers. Os Knockers se resignam à morte, mas Dariel não permite isso. Ele libera seu verdadeiro poder e enfrenta todos os 100 soldados de uma vez. Com contra-ataques impecáveis, ele bloqueia todos os ataques. No final, ele tem o comandante na ponta da espada. O comandante, aterrorizado, implora por sua vida. Ele
Ele explica que já foi amigo do Lord Bashbarza e que um dia Bashbarza confiou a mina a ele. Dariel fica surpreso com essa revelação. O comandante espera ser executado, mas em vez disso, Dariel simplesmente corta seu cabelo com sua espada e diz para ele se demitir quando voltar. O comandante concorda com gratidão e foge, com os soldados seguindo atrás dele. Os Knockers comemoram, agradecendo a Dariel e até mesmo declarando-o seu novo líder. De volta à vila, Gilmas quase cospe seu chá quando Dariel casualmente lhe conta que recapturou a mina de Mithril. Dariel também pede que eles protejam os Knockers. Gilmas inicialmente recusa, lembrando que eles já foram aliados dos demônios. Mas depois de ver como Dariel está falando sério, ele concorda. Os Knockers são designados para trabalhar como guias dentro da mina, já que conhecem cada centímetro dela. Pela primeira vez em anos, a vila de Lux começa a prosperar. A construção é retomada, a população cresce e Gilmas agradece a Dariel, dizendo que tudo isso é graças a ele. Enquanto isso, Malika chega correndo com uma enorme lancheira. Ela tropeça e Dariel corre para segurá-la. Malika fica vermelha como um tomate, empurra Dariel no chão e o abraça com força, transbordando de alegria porque ele finalmente a chamou pelo primeiro nome. Enquanto isso, dentro do quartel-general dos demônios, Zebiantes entra e flagra Bashbarza conversando animadamente com seu papagaio. Ela fica olhando por um segundo, depois percebe um enorme dispositivo mágico no meio da sala. Curiosa, ela pergunta sobre ele. Bashbarza explica orgulhosamente que esse é o resultado de seu último projeto, uma arma mágica comprimida. Usando o Mithril como sua principal fonte de energia, ela comprime a energia mágica até que ela se torne mais de 100 vezes mais forte do que a originalmente armazenada, essencialmente criando uma mega bomba. Zebiantes percebe que ele está se empolgando um pouco demais durante sua explicação, mas ela o deixa devagar. Bashbarza continua, gabando-se de que, quando essa mega bomba estiver pronta, ele entrará para a história como o maior general demoníaco de todos os tempos. Zebiantes levanta uma sobrancelha e ressalta que seu plano exigiria uma quantidade enorme de Mithril. Bashbarza descarta a preocupação, dizendo que não há problema, pois ele já ordenou que os Knockers entregassem 4 vezes a quantidade normal. É quando Zebiantes estraga sua alegria. Ela diz a ele que a mina de Mithril acaba de ser roubada e agora está em posse dos humanos. Bashbarza cai de joelhos em choque. Para piorar as coisas, Zebiantes acrescenta que o Rei Demônio está furioso e quer vê-lo imediatamente. Alguns momentos depois, Bashbarza se ajoelha diante do Rei Demônio, que está claramente descontente por ele ter permitido que a mina fosse roubada. Sem aviso, o Rei Demônio ativa seu olho demoníaco, causando-lhe intensa dor com apenas um olhar. Ele o desativa e chama Bashbarza de tolo por continuar com o projeto da mega bomba. Aterrorizado, Bashbarza pensa que está prestes a ser executado, mas, em vez disso, o Rei Demônio simplesmente diz para ele se desculpar. Bashbarza hesita, então abaixa a cabeça e murmura um pedido de desculpas. O Rei Demônio o chama de idiota novamente, lembrando-o de que ele deveria ter mantido Dariel por perto para ajudar, porque Bashbarza é obviamente burro demais para lidar com as coisas sozinho. Ele ainda acrescenta que o pai de Bashbarza só foi um general de sucesso porque manteve Dariel ao seu lado. O rosto de Bashbarza se contorce de raiva, mas ele não pode fazer nada. O Rei Demônio o dispensa, ordenando que ele reflita sobre seu fracasso. Enquanto isso, de volta à vila, Dariel e Malika estão encantados ao ver tudo prosperando. Malika aproveita a chance para dar em cima dele, dizendo que a história de sua vila é algo que ela adoraria contar aos filhos um dia. Ela nervosamente começa a convidar Dariel para sair, mas antes que ela possa terminar, Dariel muda de assunto, dizendo que voltará em seguida. Dariel então percebe Gashita em mais uma discussão acalorada. Ele o arrasta pela orelha até o centro da cidade e exige saber o que está acontecendo desta vez. Gashita explica que alguns caras apareceram do nada e começaram a falar mal dos aventureiros de sua aldeia. Um deles se adiantou, apresentando-se como Fitbitan, um aventureiro enviado da cidade de Campbell. Ele diz que ouviu rumores de que os aventureiros desta aldeia recapturaram a mina de Mithril e veio confirmar. Quando Fitbitan descobre que foi Dariel, apenas um aventureiro de classificação D, quem conseguiu isso? Ele ri, dizendo que Dariel deve ter tido sorte. Ele então declara arrogantemente que sua guilda assumirá o controle da mina a partir de agora. Então, o grupo de Dariel pode voltar aos seus trabalhos temporários. Dariel rebate, lembrando a Fitbitan que a guilda de Campbell Town tinha originalmente a tarefa de derrotar a Foice da Morte, e eles falharam. Gashita intervém, declarando em voz alta que foi Dariel quem realmente a derrotou. Os aventureiros de Campbell ficam chocados. Eles imediatamente levantam Dariel, celebrando-o e até mesmo chamando-o de aventureiro de
nível A. Mas Fitbitan não parece feliz com isso. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Gashita menciona o incidente novamente. Ele começa a dizer que Fitbitan e os outros estavam falando mal de Dariel no início, mas Malika o interrompe, entrando imediatamente no modo assassina. Ela declara que matará qualquer um que ousar mexer com seu marido. Percebendo o que acabou de dizer, ela cora furiosamente, entra em pânico e sai correndo da sala. Dariel, ainda sem entender nada, apenas fica olhando sem expressão. Gashita, no entanto, brinca dizendo que é ele quem vai se casar com Dariel. No dia seguinte, o Sr. Bestfred chega da guilda central para negociar com os batidores, mas os batidores se recusam a falar com qualquer pessoa, exceto Dariel. Bestfred pede a Dariel para agir como intermediário, e ele concorda alegremente. Dentro da mina, Dariel explica os termos, e, para o choque de Bestfred, os batidores aceitam imediatamente, sem protestar. No caminho de volta, Dariel encontra o grupo de Fitbitan, que afirma estar em uma missão de guarda-costas, e não deixa ninguém passar. De repente, um enorme círculo mágico aparece no céu, chamando os batidores de volta para o exército demoníaco. Dariel ouve uma voz familiar por trás dele, e pula o muro para ver quem é. Enquanto corre, ele percebe que se cercar de aura o torna mais rápido. Logo, ele se depara com seu velho amigo Rizet e um esquadrão de soldados demônios. Rizet não o reconhece imediatamente e tenta assustá-lo com magia, mas quando percebe que é Dariel, ele corre e o abraça. Dariel, pela primeira vez, experimenta como é um abraço de verdade, não os abraços violentos que Malika lhe dava. Mais tarde, quando estão sozinhos, Rizet pede a Dariel que lhe conte tudo o que aconteceu. Vendo Dariel hesitar, Rizet presume que ele ainda está amargurado com o modo como as coisas terminaram quando foi demitido. Para esclarecer as coisas, Dariel mostra a ele sua identidade da guilda, revelando que ele sempre foi humano. Rizet fica surpreso, mas promete manter o segredo. Rizet explica que as coisas no reino dos demônios têm sido um desastre desde que Dariel partiu, pois não há ninguém forte o suficiente para aprovar ou negar as ordens imprudentes do rei demônio. Quando Dariel pergunta o que Rizet está fazendo ali, ele responde que foi encarregado de se reconciliar com os Knockers. Então Rizet convida Dariel a retornar ao exército demoníaco, dizendo que até mesmo o Lorde Doroye o quer de volta, e prometendo manter segredos sobre sua identidade humana. Mas Dariel recusa, dizendo que encontrou uma comunidade que o valoriza e que não irá abandoná-los. Rizet, frustrado, o prende em uma esfera de água, planejando arrastá-lo de volta à força. Mas Dariel corta o feitiço com sua espada, declarando que não irá a lugar nenhum. Ele leva Rizet de volta à vila, onde Gilmas quase cospe seu café quando Dariel sugere vender um pouco de seu mitril aos demônios. Dariel argumenta que humanos e demônios só lutam quando um dos lados está desesperado. Então, se ambos tiverem o suficiente, a paz é possível. Dariel propõe isso a Bestfred, que considera a ideia, mas Fitbitan explode de raiva e tenta matar Rizet. Dariel o impede, insistindo que compartilhar o mithril é a única maneira de evitar mais derramamento de sangue. Bestfred repreende Fitbitan por seu comportamento imprudente. Depois, se volta para Dariel e Rizet, concordando em compartilhar o mithril. No final do dia, Rizet agradece a Dariel, mas Dariel diz para ele não se preocupar. Ele não tem favoritos. Sejam demônios ou humanos, ele só espera que um dia todos possam viver juntos em harmonia. No dia seguinte, Dariel é encarregado de reativar a oficina de mithril abandonada da vila, que será necessária para o ferreiro que chegará em breve. Mas quando ele chega, encontra Fitbitan já lá dentro. Fitbitan sorri e diz a Dariel para ir para casa e preparar o jantar, porque ele já está lá para cuidar da reativação da oficina. Com um sorriso presunçoso, ele lembra a Dariel que é contra as regras da cidade, um aventureiro de baixo nível D, interferir nos assuntos de aventureiros de nível superior. Dariel apenas suspira em derrota e vai embora. De volta à casa, Malika entra furiosa para contar que um velho pervertido que visitava essa aldeia lhe apalpou o peito. Ao ouvir isso, Dariel amaldiçoa o homem a sofrer 10.000 mortes, mas quando ele encontra o velho, fica chocado. O cara parece estar realmente morto, coberto de vermelho por todo o corpo. Acontece que são apenas tomates. Dariel confronta o velho por ter tocado Malika, mas o homem ignora, sem entender qual é o problema. Eles nem eram tão macios assim. Então, de repente, ele muda de atitude e começa a criticar Dariel, chamando-o de aventureiro inútil. Isso irrita Malika, então ela responde, declarando que Dariel é forte, tão forte que até derrotou um esquadrão de soldados demônios. O velho fica paralisado, chocado, e rapidamente mede a aura de Dariel. Para sua descrença, todos os 4 atributos de combate de Dariel estão no máximo. Imediatamente, o homem se apresenta adequadamente. Ele é Smith, o lendário ferreiro de mithril.
Eles o levam de volta para sua casa, embora todos ainda duvidem que ele seja o verdadeiro. Para provar isso, Smith mostra a eles um pedido direto que recebeu da Guilda Central. Então, ele pergunta onde fica a oficina da vila. Dariel explica que ela está atualmente sob o controle dos aventureiros da cidade de Campbell. Smith zomba, dizendo que isso é um absurdo e promete usar suas habilidades de negociação de alto nível para consertar isso. Mas, na realidade, ele apenas vai até lá e implora a Fitbitan até que ele finalmente cede e os deixa usá-la. Dentro da oficina, Smith é tomado por uma onda de nostalgia. Ao ver alguns amadores desperdiçando o valioso mithril, ele decide se exibir. Ele demonstra uma técnica de processamento refinada, produzindo um pedaço impecável de mithril, e então o forja em uma espada de mithril elegante para Dariel. Quando Dariel canaliza sua aura para ela, ele imediatamente sente a diferença em comparação com armas normais. Empolgado, ele a testa em uma árvore. Com um golpe sem esforço, ele a corta ao meio sem sentir resistência. Fitbitan, humilhado, implora Smith para aceitá-lo como discípulo, mas Smith recusa, ignorando-o, e vai embora com Dariel. No caminho, Smith de repente diz a Dariel para devolver a espada. Dariel protesta, dizendo que quer ficar com ela, mas Smith o repreende para que se cale, dizendo que ela não é adequada para ele. Smith explica que seu sonho de toda a vida é criar uma arma de mithril, diferente de tudo que o mundo já viu. Dariel ressalta que, sem mithril ou uma oficina adequada, o sonho não irá longe. Mas Smith sorri e revela que já conseguiu um pouco de mithril e montou uma oficina novinha em folha. Dariel fica surpreso com a rapidez com que ele conseguiu isso. Smith diz que o único problema agora é seu forno a etanol, que é movido a magia, então não funcionará sem alguém canalizando magia para ele. Ao ouvir isso, Dariel vai pedir ajuda a Rizet. Rizet concorda, mas avisa que será apenas desta vez, pois ele não pode ajudar humanos a produzir armas em massa. Ainda assim, ele deve a Dariel por ter recapturado a mina e quer vê-lo equipado com uma arma digna dele. Juntos, eles ativam o forno. Enquanto isso, Smith exige álcool para se concentrar. Quando Dariel vai buscá-lo, ele encontra Fitbitan, que quer conversar em particular. Fitbitan explica que a Guilda Central tem monopolizado todos os lucros da mina de mithril e propõe que eles unam forças para derrubá-los. Dariel recusa categoricamente, pois não tem interesse na política da guilda. Ofendido, Fitbitan joga uma luva no chão, desafiando-o formalmente para um duelo. Quando Dariel volta para casa e explica, todos o incentivam a desistir. Duelos são extremamente sérios. Perder pode significar a morte, e ainda assim não seria considerado um crime. Mas Dariel é teimoso. Ele declara que aceitará. Smith o puxa de lado e começa a treiná-lo para empunhar sua nova arma de mithril. Chega o dia do duelo. Fitbitan exibe com arrogância uma arma de mithril chamativa, que ele mesmo criou especialmente para essa luta. Então, ele começa a rir quando vê que a arma de Dariel não passa de uma faca. A regra é lutar, até que o oponente não consiga continuar. Quando a luta começa, Dariel lança um golpe de advertência, sinalizando que a batalha começou. Fitbitan ataca com confiança, mas seus olhos se arregalam quando percebe que a faca de Dariel pode mudar de forma. Smith explica à multidão que a arma de Dariel se transforma de acordo com a forma de sua aura. Com um golpe certeiro, Dariel destrói o escudo e a espada de Fitbitan. Todos pensam que a luta acabou, até que Fitbitan saca uma espada longa de mithril, imperturbável. Dariel transforma sua faca em um chicote, estalando-o para frente e destruindo a espada longa com outro golpe rápido. A batalha está decidida. Dariel é o vencedor. A multidão explode em aplausos e a admiração de Malika por ele se torna ainda mais profunda. Mais tarde, o Sr. Bestfred chega, pedindo desculpas pelo desafio imprudente de Fitbitan para o duelo. Ele admite que foi inaceitável e pergunta a Dariel qual punição ele acha justa. Dariel simplesmente pede que Fitbitan repare todas as casas danificadas durante a luta. Uma vez resolvido isso, Bestfred lembra a Dariel de todos os feitos incríveis que ele realizou desde que chegou à vila e o convida formalmente para se juntar à Guilda Central em Campbell Town. Malika, que estava entrando com bebidas, ouve a oferta e não parece feliz com isso. Naquela noite, enquanto mergulhava na fonte termal, Dariel refletia se deveria aceitar. De repente, ele ouve alguém entrar. Supondo que seja Gilmas, ele percebe que é Malika. Ela o encara corando e diz baixinho que quer conversar com ele. Ela diz a Dariel que ouviu a oferta da guilda para ele e presume que ele definitivamente a aceitará. Ainda assim, ela diz que está perfeitamente bem com isso e que sempre o apoiará, não importa para onde ele vá. Ao ouvir isso, Dariel se acalma. Ele percebe que Malika sempre foi aquela pessoa
altruísta que continua sorrindo, não importa o que aconteça. Olhando diretamente nos olhos dela, Dariel diz que vai recusar essa oferta, porque quer ficar com ela e continuar vivendo com o povo da vila. Além disso, ele sentiria muita falta da comida dela. Malika se emociona de alegria e os dois se dão as mãos. Ela diz que está muito feliz por ainda poder ficar com ele. Enquanto isso, no reino dos demônios, Bashbarza está jantando com seu pai. Enquanto comem, seu pai casualmente menciona que o sucesso de Bashbarza como um dos 4 generais se deve inteiramente a Dariel. Ele lembra a Bashbarza que Dariel era o elo que mantinha os 4 generais unidos e que uma vez o alertou para nunca deixar nada acontecer a Dariel. Então, com um olhar frio, ele pergunta como Dariel está. Bashbarza entra em pânico, gaguejando que Dariel está bem e ainda trabalhando para os generais, mas seu pai já sabe que ele está mentindo. Ele o espanca e revela que soube que Bashbarza demitiu Dariel. Ao se afastar, ele ordena que Bashbarza traga Dariel de volta, mas Bashbarza se recusa. Explodindo em chamas, ele declara que provará que não precisa de Dariel para ser um general de sucesso e sai furioso. No dia seguinte, a mãe de Malika flagra Dariel e Malika no meio da ação. Ela sorri e diz que eles devem estar se dando muito bem. Mais tarde, Malika desce as escadas ainda cheia de energia, enquanto Dariel está claramente exausto daquelas investidas. Ambos agem normalmente para que ninguém suspeite de nada. Mais tarde, enquanto Dariel ajuda a mãe de Malika com a lavanderia, ela sussurra que espera que ele e Malika fiquem juntos. Dariel percebe que o jogo acabou, então começa a planejar se casar com Malika de forma adequada. Ele vai conversar com Gilmas sobre isso, mas antes que possa dizer qualquer coisa, Gilmas o interrompe com algo importante. Ele admite que está envelhecendo e precisa de alguém para sucedê-lo como prefeito. É por isso que ele pede a Dariel para assumir o cargo. Dariel recusa instantaneamente, dizendo que a responsabilidade é grande demais. Mas Gilmas continua insistindo até que Dariel finalmente concorda. Então, Dariel diz a ele que quer se casar com Malika. Malika ouve e fica surpresa. Este é o momento com que ela sempre sonhou. Gilmas dá sua bênção e Malika aceita. Ela abraça Dariel com tanta força que o empurra para fora, mas ele usa suas habilidades de combate para lançá-los no ar. Segurando-a em seus braços, Dariel diz que eles devem fazer o possível para serem felizes juntos. Assim, Dariel se torna marido de Malika e prefeito da vila de Lux. Um ano depois, a vila parece mais próspera do que nunca. A única coisa triste é que o ferreiro faleceu. Um dia, Dariel chega em casa e encontra Malika segurando seu filho, Gran. De repente, Gashita irrompe, gritando rumores de que um herói está chegando à vila. O herói é famoso por ter a tarefa de derrotar o Rei Demônio, ganhando o título de Grande. Dariel se lembra de ter visto esse herói quando estava no exército demoníaco. Um guerreiro implacável que atacava qualquer um considerado uma ameaça, não importando quem fosse. Ele se pergunta se o herói descobriu sua localização e está ali para matá-lo. Momentos depois, todos saem para receber o herói. Dariel cobre o rosto com um pano para evitar ser reconhecido. A porta da carruagem se abre e, para surpresa de todos, o herói é na verdade uma garota. Então todos os rumores eram falsos. Dariel se apresenta e ela se apresenta como Lady, com seus companheiros Sesha e Satomi. Lady explica que seu antecessor ficou gravemente ferido, então ela teve que sucedê-lo. Ao ouvir isso, Dariel remove o pano, percebendo que ninguém aqui o reconheceria. Enquanto visitam a vila, Lady diz que vieram fazer perguntas sobre as armas Mithril. Quando chegam à casa de Dariel, Lady e seus companheiros são recebidos por Malika segurando Gran. Lady fica instantaneamente encantada com o quão fofo ele é e pede para segurá-lo. No momento em que ela o faz, Gran enterra o rosto em seu peito e até começa a brincar com eles. Ao ver isso, Dariel não consegue deixar de pensar: sim, esse é definitivamente seu filho. Não é necessário fazer um teste de DNA. No dia seguinte, Lady e seus companheiros se encontram com Dariel, lembrando-o de que o principal motivo pelo qual vieram até ali era para ver algumas armas de Mithril. Dariel atende ao pedido deles e os leva até a oficina. Todos ficam impressionados com o número de artesãos habilidosos e as incríveis armas que estão sendo fabricadas. Dariel pega uma espada e informa a todos que o Mithril é muito diferente de qualquer outro tipo de material, e o que o torna mais único é seu incrível desempenho com aura. Ele entrega a arma a Satomi e, no momento em que ela começa a passar sua aura por ela, uma forte onda de energia começa a fluir por seu corpo. Lady vê isso e fica chocada. Lady diz que quer uma arma para si, então Dariel chama Sakai, o melhor ferreiro da vila. Sakai se curva respeitosamente e diz que seria uma honra fazer a arma dela. Dariel explica que, antes de morrer, Smith incutiu as 48 maneiras de tratar bem as mulheres. Sakai começa a sentir a mão
mão de Lady. E, a princípio, isso parece apenas um assédio para ela, mas Daerla explica que Sakai é capaz de prever ou determinar o tipo de aura de uma pessoa apenas segurando sua mão. Então, nos momentos seguintes, Sakai deduz instantaneamente que ela é uma lutadora do tipo cortante. Lady fica surpresa por ele ter acertado tão rapidamente. Talvez ele seja realmente bom no que faz, afinal. Então, Lady revela que seu grupo está procurando um quarto membro. No dia seguinte, Gilmas anuncia emocionado que haverá um torneio para decidir quem se juntará a eles. Lady não gosta do fato de todos estarem tão animados com isso, porque derrotar o Rei Demônio não é um jogo. Dariel admite que ela está certa, mas também acha que isso mostra o quanto todos estão determinados a derrotar o Rei Demônio. Quando o torneio começa, Gilmas anuncia que o método de seleção seria uma batalha frente a frente, colocando os 3 heróis contra os 26 aventureiros de sua aldeia. Os 3 heróis lutam lado a lado, prejudicando a si mesmos ao usar utensílios domésticos em vez de armas reais. Os aventureiros se lançam contra eles, mas os heróis os eliminam instantaneamente. Decepcionados, eles reclamam que ninguém era forte o suficiente para sequer lutar. É quando Gashita, escondido nos arbustos, lança um ataque surpresa. Lady fica impressionada com seu poder, mas sua precisão é péssima. Ela se prepara para usar um ataque final para acabar com ele, mas Dariel percebe o que ela está prestes a fazer e a impede com um lançamento de maçã perfeitamente mirado. Depois disso, Gashita pede desculpas a Dariel por ainda ser fraco, mas Dariel o elogia, dizendo que ele melhorou muito no último ano. Logo depois, Lady desafia Dariel para uma luta 1 contra 1, porque ela percebe que ele é muito mais forte do que Gashita. Dariel recusa, lembrando-a de que está aposentado, mas Lady não se importa e ataca mesmo assim. Dariel se defende facilmente, dominando-a sem muito esforço. Frustrada, Lady fica séria e saca sua espada verdadeira. Ela então tenta um movimento secreto que só viu sua antecessora usar, mas Dariel continua firme, contra-ataca com sua própria técnica de combate e neutraliza completamente o ataque especial dela. Lady está convencida de que Dariel é quem eles estavam procurando o tempo todo. Ela e seus companheiros pedem que ele se junte ao grupo. Dariel apenas balança a cabeça e vai embora. Naquela noite, Dariel tenta alimentar Gran com uma mamadeira, mas o bebê recusa. Ele só quer o leite fresco do seio da mãe. Dariel percebe que faz tempo que ele mesmo não toma leite, então ele está prestes a dar um gole quando Lady e seu grupo de repente invadem o local, pedindo mais uma vez para ele se juntar a eles. Dariel explica que agora ele é um homem de família e não pode mais sair lutando contra demônios e monstros. Ele quer ver seu filho crescer como um pai de verdade deve fazer. Ele não pode se dar ao luxo de colocar sua vida em perigo dessa forma. Ao ouvir isso, Lady pergunta a Dariel o que mais o está impedindo. Além disso, e ele responde dizendo que já cuidou de coisas como consertar cercas e caçar monstros nas estradas. Lady diz que essas coisas não são nem de longe tão importantes quanto derrotar o Rei Demônio, mas Dariel ainda se recusa, dizendo que já tomou sua decisão. Lady então sai furiosa, mas jura que não vai desistir. Enquanto Dariel se senta sozinho, ele pensa no momento em que Risette mencionou que Doroi estava procurando por ele. Dariel se lembra de seus dias no exército demoníaco e de como Doroi era gentil e pé no chão. Ela era a única general entre os outros que realmente se importava com o bem-estar dos demônios, e é por isso que Dariel diz que nunca apontará sua espada na direção do exército demoníaco. No dia seguinte, Lady e Satomi passam o dia inteiro seguindo Dariel para descobrir o que ele faz que poderia ser mais importante do que derrotar o Rei Demônio. Elas o seguem enquanto ele visita diferentes estabelecimentos e casas, sempre ajudando no que pode. No final do dia, ele se reúne com Malika e os dois caminham juntos para casa, claramente felizes. Lady percebe que Dariel é um prefeito honesto, que encontra verdadeira alegria em ver o sorriso de seus cidadãos. Mais tarde naquela noite, ela admite para Satomi que Dariel se convenceu de que este é o lugar onde ele pertence e nada que elas façam mudará sua opinião. Naquela noite, Lady vai a um penhasco para pensar, quando Dariel se junta a ela. Ela pergunta a ele sobre a técnica que ele usou para bloquear seu ataque Skyrend, porque essa é exatamente a mesma habilidade que alguém que ela conhece possui. Dariel responde casualmente que descobriu isso no meio da luta. Lady fica chocada. O que ele usou não era apenas sua técnica, era um Skyrend em um nível muito além do dela. Era uma habilidade lendária usada pelo herói anterior, Alan Seal, tão poderosa na verdade que tinha seu próprio nome, Skyrend do Imperador Temível. Essa foi exatamente a habilidade que Dariel usou durante a luta deles. Ela não consegue acreditar que Dariel conseguiu sem nem mesmo saber o que era. Ele, honestamente, nunca percebeu que era uma habilidade tão impressionante. Afinal, assim que a batalha
batalha começava, Alantil disparava esses ataques como se não fossem nada. Lady de repente o repreende, dizendo que ele está desperdiçando seu potencial se não lutar. Dariel se esquiva e calmamente diz que, se nenhum dos lados atacar, a paz reinará. Lady rebate, dizendo que prometeu a Alantil, em seu leito de morte, que exterminaria o exército demoníaco. É por isso que ela precisa da ajuda de Dariel, mas Dariel recusa novamente. Ele conta a ela sobre a vez em que lutou contra alguns soldados demônios na mina de Mithril. Mesmo quando tiveram a chance, os soldados hesitaram em matar os Knockers, que não eram combatentes. E, para reconquistar a confiança dos humanos, eles enviaram Reset, um membro do corpo de demônios. Ele diz que tudo o que quer é proteger sua família. E, com familiares em ambos os lados, não pode lutar. Lady finalmente se acalma e admite que Dariel está certo. Seu coração era fraco demais para enxergar isso antes. Ela então pede que ele seja seu treinador, para que ela possa se fortalecer mental e fisicamente. Ele também percebe que estar perto de uma heroína poderia lhe dar a oportunidade de acabar com a guerra de vez. Enquanto isso, no reino dos demônios, Doroye está angustiada. Ela tem procurado por Dariel em todos os lugares, mas não consegue encontrá-lo. Doroye era a única general que era genuinamente gentil com ele. De volta à vila, Dariel e Reset entram na casa, apenas para ver Zebiante sentada casualmente em uma árvore, aliviada por finalmente tê-lo encontrado. Dentro da casa, Dariel e Reset estão conversando casualmente quando Zebiantes de repente irrompe, assustando os dois. Ela se senta e literalmente usa Reset como cadeira, repreendendo-o por esconder o paradeiro de Dariel, mesmo sabendo que ele estava encobrindo-o. Nesse momento, Malika entra. Vendo que Dariel tem visitas, ela educadamente se oferece para servir alguns refrescos, mas então ela ouve Zebiantes chamando Dariel de perdedor incompetente. Isso é a gota d'água. Malika joga uma tampa de garrafa com tanta força que ela perfura a parede. Zebiantes congela, estremecendo ao perceber que Malika não é alguém com quem se pode brincar. Quando as coisas se acalmam, Dariel pergunta se ela realmente veio até aqui, só para encontrá-lo. Zebiantes nega, alegando que está aqui para fazer perguntas sobre o Mithril da vila. Ela diz que teve que vir pessoalmente, porque Reset estava escondendo tudo dela. Reset se desculpa, mas Dariel garante que não é culpa dele. Ele explica que usuários de magia do vento, como Zebiantes, podem manipular a densidade do ar para se esconderem. Zebiantes confirma com arrogância que isso é verdade. Então, sem vergonha, ela pede a Dariel que entregue todo o Mithril. Dariel se recusa, dizendo que o Mithril é muito valioso para uma vila, que eles trabalharam muito para protegê-lo. Zebiantes se ofende, olhando para ele com raiva, mas Malika apoia Dariel com um olhar ainda mais assustador, que causa arrepios na espinha de Zebiantes. Eles vão para fora para resolver as coisas com uma luta. Zebiantes ataca primeiro, mas Dariel prevê facilmente seus movimentos e aponta sua espada para a garganta dela, exigindo que ela se renda. Zebiantes ignora, alegando que isso não conta, e continua exigindo revanche. Todas as vezes Dariel vence. Frustrada, Zebiantes flutua para o céu, preparando sua técnica Galeestorm para destruir a vila a fim de encontrar o estoque de Mithril. Dariel contra-ataca com seu Sky Rend, engolindo sua tempestade por completo. Zebiantes cai em direção ao chão, mas Dariel corre e a pega bem a tempo. Infelizmente, no processo, ele acidentalmente arranca sua roupa íntima. Horrorizada, Zebiantes começa a chorar, ameaçando contar para Malika. Dariel entra em pânico e pede desculpas, oferecendo-se para vender-lhe um pouco de Mithril como compensação. Ela aceita o acordo e também concorda em manter sua presença na vila em segredo. Ela até pede uma arma como a espada de Dariel, mas como Smith, o ferreiro que a fez, está morto, Dariel diz a ela que isso é impossível. Em vez disso, ele a leva até Sakai, instruindo-o a forjar uma espada o mais parecida possível com a lâmina Hermes. Mas, nesse momento, os olhos de Dariel se arregalam. Lady e seu grupo estão prestes a retornar. Ele sabe que um encontro entre eles e Zebiantes seria um desastre, então diz a Sakai para atrasar Zebiantes, com o pedido dela, enquanto ele corre para atrasar o grupo de heróis. Dariel corre até o grupo de heróis assim que eles chegam e faz o possível para atrasá-los, dando a Lady a tarefa de dar 1000 golpes de espada como treinamento. Lady está muito ansiosa para ficar mais forte, então ela o faz sem reclamar. Mas mesmo depois de todas as tentativas de Dariel de atrasá-los, seu plano sai pela culatra de forma espetacular. Lady acaba entrando direto na sauna, onde Zebiantes já está relaxando. Ao ouvir as vozes das duas juntas, Dariel entra em pânico e corre sem pensar, apenas para agarrar os seios das duas mulheres ao mesmo tempo. Ambas imediatamente lhe dão um tapa tão forte que seu rosto incha. Naquela noite, Dariel senta-se machucado
machucado e ferido em frente a Lady e Zebiantes durante o jantar. Lady está prestes a contar o que aconteceu na sauna, mas Zebiantes a salva, perguntando a Dariel quem convidou Lady para a vila. Lady pede a Dariel que faça algo a respeito da grosseria de Zebiantes, mas Dariel apenas fica sentado. Vendo isso, ela não consegue deixar de questionar por que Dariel está sendo tão casual com um general demônio. Percebendo que não pode mais esconder, Dariel confessa. Ele é um humano que cresceu entre demônios. Lady fica chocada, mas Malika não, pois Dariel contou tudo a ela antes de se casarem, e ela nunca se importou. Naquela época, ela apenas segurou sua mão, dizendo que seu passado não mudaria o amor que ela sentia por ele. Zebiantes fica um pouco chocada ao saber que Dariel sempre foi humano, mas agora que pensa nisso, faz sentido que ele fosse tão fraco e não pudesse usar magia. Lady aceita o passado de Dariel, mas ressalta que não há motivo real para Zebiantes ficar por ali. O clima fica tenso, e, quando as coisas começam a esquentar, Malika bate com a panela na mesa. Ela sugere que eles resolvam suas diferenças com um duelo. Dariel concorda, mas apenas com a condição de que prometam não matar um ao outro. Chega o dia do duelo. Lady e Zebiantes lançam seus ataques, pelo que parece, eles estão empatados. Ambos disparam suas técnicas características, ainda trocando golpes. Satomi cria uma barreira para proteger os espectadores, mas começa a vacilar sob a pressão. Dariel intervém, reforçando a barreira. Satomi fica chocada ao ver que ele também pode criar barreiras. Dariel diz que apenas copiou a técnica dela na hora. Enquanto isso, o bebê Gran fica um pouco animado demais, olhando para os peitos de Lady e Zebiantes. Ele se solta dos braços de Malika e quase é esmagado por um deslizamento de terra. Dariel corre, levando Gran para um lugar seguro no último segundo. Zebiantes então limpa os escombros com sua barreira de tempestade. Todos respiram aliviados, rindo da imprudência do bebê. Zebiantes e Lady, que momentos antes estavam lutando ferozmente, admitem que se divertiram e até começam a se dar bem. Vendo-as sorrir juntas, Dariel sente uma centelha de esperança. Talvez humanos e demônios possam realmente coexistir pacificamente afinal. No dia seguinte, Sesha chama a atenção de Dariel e diz que o velho herói, Alansil, chegou à vila. Dariel fica logo nervoso, pois sempre conheceu Alansil como uma máquina de guerra implacável que matava tudo que se movia. Então, quando algumas crianças correm para cumprimentá-lo, Dariel entra em pânico, achando que elas vão ser massacradas. Mas, para sua surpresa, Alansil acaba sendo um cara tranquilo e amigável. Nada parecido com os rumores assustadores. Alansil é um herói tão respeitado que toda a aldeia faz fila só para conhecê-lo. Quando Dariel apresenta Alansil a Zebiantes, ele a avisa discretamente que Alansil só age de forma gentil com humanos. Se ele descobrir que ela é um demônio, ela estará frita. Como Alansil é perspicaz em sentir magia, Dariel diz a ela para não usar nenhuma magia enquanto ele estiver por perto. Ela concorda relutantemente. Pouco tempo depois, Dariel e Alansil sentam-se para conversar. Alansil diz que veio porque ouviu que Lady estava causando problemas para Dariel. Além disso, ele não quer que o treinamento dela fique para trás. Então, anuncia que ela treinará com ele novamente. Lady ouve e praticamente explode de empolgação. Dariel acha isso perfeito, pois enquanto o treinamento de Lady distrai Alansil, Zebiantes terá a chance de escapar sem ser notado. Mas então, Alansil de repente fica tenso. Ele diz que está sentindo uma presença estranha desde que chegou. Dariel imediatamente entra em pânico, pensando que o segredo foi descoberto. Mas Alansil apenas olha para um garoto pateta que está por perto. Dariel suspira aliviado e explica que é Gashita, o aventureiro mais forte da vila, embora as aparências possam enganar. Cerca de uma hora depois, todos se reúnem no campo de treinamento para assistir Alansil lutar com Lady. A luta começa e Alansil desvia sem esforço dos ataques dela, enquanto casualmente dá autógrafos para seus fãs. Então, ele agarra a espada dela no meio do golpe, derruba-a no chão e vence instantaneamente. Ainda assim, ele observa que a habilidade com a espada de Lady melhorou muito. Curioso, ele pergunta quem é o professor dela. No momento em que ouve que é Dariel, ele imediatamente desafia Dariel para um duelo. Ele precisa testar essa suposta força por si mesmo. Dariel recusa categoricamente, dizendo que está aposentado, mas com Gashita incitando-o, ele acaba concordando. Quando entra no ringue e enfrenta Alansil, Dariel sente a pressão esmagadora de sua aura e desiste, dando a desculpa de que não devem lutar com o estômago vazio. Em vez disso, todos vão para o campo fazer um piquenique. Enquanto comem, Alansil fica um pouco emocionado, pois faz muito tempo que não come um almoço caseiro preparado para ele. Enquanto isso, de volta a casa, Zebiantes começa a relaxar e esquece que não deve usar magia. No momento em que ela o faz, Alansil sente sua aura demoníaca e todo o seu comportamento se torna sombrio. Ele arremessa seu cajado pela vila,
prendendo os Ebiantes à parede. Lentamente, ele se aproxima, pronto para matá-la. Mas antes que ele possa atacar, Dariel se interpõe e bloqueia seu ataque. Dariel declara que não permitirá derramamento de sangue em sua vila, nem mesmo se o alvo for um demônio. Alantsil olha com raiva, percebendo que isso significa que terá que lutar contra Dariel. Os dois se enfrentam. Dariel consegue se defender, mas Alantsil mantém um ataque implacável, forçando-o a ficar na defensiva. Depois de um tempo, Alantsil fica chocado ao descobrir que Dariel possui todos os 4 atributos de aura, assim como ele. Ele exorta Dariel a não desperdiçar esse dom, insistindo para que ele se junte a ele em uma missão para exterminar o exército demoníaco, mas Dariel recusa. Furioso, Alantsil lança seu devastador Emperor's Sky Rend. Dariel contra-ataca com o mesmo movimento, e os dois ataques colidem em uma enorme explosão. O poder de Alantsil acaba por dominá-lo, deixando Dariel caído no chão. Ainda assim, Dariel consegue falar, dizendo que entende a dor de Alantsil por ter perdido sua esposa e filhos para os demônios, mas massacrar todos os demônios vivos não os trará de volta. Alantsil exige saber por que Dariel é tão protetor com os demônios. É quando Dariel finalmente admite que foi criado por eles. Alantsil suspira em descrença. Enquanto isso, no reino dos demônios, Gran-Barza vai até o rei demônio com um pedido. O rei agora aparece em uma forma de besta aterrorizante, em vez de sua forma humana habitual, deixando Gran-Barza um pouco nervoso. Ainda assim, ele segue em frente, exigindo que seu filho Bash-Barza seja demitido de seu cargo. Ele argumenta que, desde que Bash-Barza assumiu o comando, ele não fez nada além de estragar tudo. Mas o rei demônio percebe isso. Ele sabe que Gran-Barza está apenas amargurado porque Bash-Barza demitiu Dariel. Ele pergunta por que Gran-Barza favoreceria Dariel, um estranho, em vez de seu próprio filho. É quando Gran-Barza começa a contar a história de como encontrou o bebê Dariel, abandonado na floresta, e decidiu criá-lo como seu próprio filho. O rei demônio, comovido, revela que Dariel está vivendo pacificamente na vila de Lux. No entanto, ele duvida que Dariel volte agora que está estabelecido. De volta à aldeia, Dariel conta a mesma história a Alantsil, explicando como Gran-Barza o adotou. Alantsil fica chocado. Lentamente, ele se aproxima e abraça Dariel. Depois, solta a bomba. Dariel é seu filho. Dariel fica chocado. Para explicar, Alantsil diz que, 33 anos atrás, sua esposa foi morta por Bezetan, um dos generais demônios. Ele presumiu que seu filho também tivesse morrido. Mas, depois de ouvir a história de Dariel e ver que ele tem todas as 4 habilidades de aura, ele tem certeza de que Dariel é seu filho há muito perdido. Dariel fica sem palavras ao perceber que o lendário herói Alantsil é seu verdadeiro pai. Nesse momento, Alantsil de repente sente uma aura demoníaca se aproximando. Sem hesitar, ele lança uma enorme bola de fogo. Gran-Barza surge, bloqueando o ataque. Ele desce calmamente e se aproxima de Dariel, dizendo-lhe o quanto ele se tornou mais forte. Logo em seguida, Gran-Barza e Alantsil lembram-se repentinamente de que são inimigos jurados e parecem prontos para brigar, mas Dariel rapidamente se coloca entre eles, impedindo a briga. Ele diz a Alantsil que, como acabou de descobrir que ele é seu pai, ainda está confuso e merece ouvir o lado da história de Gran-Barza. Gran-Barza respira fundo e admite que percebeu há muito tempo que Alantsil era o verdadeiro pai de Dariel. Desde que Dariel era pequeno, incomodava-o o fato de Dariel não poder usar magia. Isso o levou a suspeitar que Dariel poderia ser humano. Mesmo assim, ele nunca teve coragem de deixá-lo ir. Gran-Barza pede desculpas por toda a confusão, mas Dariel balança a cabeça e diz que ele é quem deveria agradecer a Gran-Barza. Mesmo não sendo seu filho biológico, Gran-Barza nunca o fez sentir que lhe faltava algo. Ele lhe deu uma família e um lar, e Dariel lhe deve muito. Gran-Barza sorri e responde que é ele quem deve ser grato, porque Dariel foi a razão pela qual ele se tornou um general tão bem-sucedido. Os dois se abraçam com sinceridade, mas Alantsil fica furioso ao ver isso. Ele rosna que Gran-Barza roubou todos os anos preciosos que ele deveria ter passado com seu filho. Ele guardou esse ressentimento todo esse tempo. Gran-Barza avança calmamente e admite que o que Bezetan fez foi imperdoável, mas em vez de carregar todo esse ódio, Alantsil poderia simplesmente descontar nele diretamente. Ele ainda acrescenta que, embora inicialmente tivesse pensado em levar Dariel de volta para o reino dos demônios, depois de ver como as coisas estão, acredita que seria melhor se Dariel passasse seu tempo com seu pai verdadeiro. Mesmo com essas palavras, a tensão entre os dois ainda é altíssima, e eles estão prestes a entrar em conflito novamente, quando de repente, Malika irrompe e joga um balde de água em cima dos dois. Ela os repreende, dizendo que eles não deveriam mostrar tal feiura na frente do neto. Os dois homens congelam, confusos com a palavra. É quando Malika explica que ela
ela e o filho de Dariel, Gran, fazem dos dois seus avós. Dariel sorri quando a inspiração o atinge. Ele diz a Alantsil que, embora seja tarde demais para ele reviver sua infância, ele ainda pode compensar o tempo perdido sendo avô de Gran. Alantsil se acalma e concorda. Enquanto isso, no reino dos demônios, Bashbarza entra no que deveria ser sua festa de promoção a general, apenas para encontrar o salão completamente vazio. Ele ri, pensando que todos estão apenas atrasados, mas um servo o informa que ninguém veio. A verdade é que ninguém o apoia por causa de sua constante incompetência. O servo ainda acrescenta que seu próprio pai solicitou sua demissão. Bashbarza fica chocado. Ele exige saber o que poderia ter feito de diferente. O servo responde sem rodeios, dizendo que tudo teria corrido bem se Dariel ainda estivesse aqui. Cada menção ao nome de Dariel dói, fazendo Bashbarza se sentir ainda mais inútil. Ele se senta em uma cadeira, frustrado, e pede álcool ao chefe, mas o chefe se recusa, dizendo que Bashbarza não pagou nenhuma de suas contas. Ele acrescenta que isso nunca foi um problema, quando Dariel administrava as coisas. Ouvir o nome de Dariel novamente leva Bashbarza ao limite. Ele explode de raiva e queima todo o restaurante. Afastando-se com uma expressão fria e amarga, ele jura provar que todos estão errados. De volta à vila de Lux, Gran-Barza e Alantsil estão ocupados criando laços com o pequeno Gran, mas Alantsil não suporta que o menino tenha recebido o nome de Gran-Barza. Ele sugere renomeá-lo como Alan-Barza para tornar as coisas justas, mas Dariel imediatamente rejeita a ideia, dizendo que soa idiota. À medida que a noite avança, Dariel não consegue deixar de se sentir estranho, pois agora ele tem tecnicamente 3 pais, Gilmas, Gran-Barza e Alantsil. Vai levar algum tempo para se acostumar. Ainda assim, os 3 homens passam a noite bebendo e rindo juntos. No final da noite, Alantsil percebe que Gran-Barza é, na verdade, um cara bem tranquilo. Ele estende a mão e oferece uma trégua, aceitando Gran-Barza como um dos avós de Gran. Gran-Barza aceita o aperto de mão e a rivalidade entre eles finalmente diminui. Na manhã seguinte, Lady se aproxima de Alantsil, pedindo para retomar seu treinamento com ele. Ele concorda, mas Dariel fica surpreso que, depois de tudo o que ele disse antes, Lady ainda queira lutar contra demônios. Lady responde que é simplesmente o dever de um herói, mas Alantsil explica que é mais profundo do que isso. Há rumores de que o Rei Demônio possui a maior sabedoria e poder do mundo. Se conseguirem derrotá-lo, os humanos finalmente poderão ganhar a habilidade de usar magia. É por isso que a Guilda Central está determinada a derrubá-lo. Nesse momento, uma batida forte ecoa na porta. Dariel abre a porta e encontra Fitbitan ofegante. Ele anuncia que um monstro está atacando a mina de Mithril. Sem hesitar, Zebiantes usa sua magia do vento para levá-los até o local. Quando chegam, veem um enorme dragão de fogo causando destruição, incendiando tudo à sua volta. Os mineiros conseguiram escapar, mas os batidores ainda estavam presos lá dentro. Sem pensar 2 vezes, Dariel corre direto para a mina, determinado a resgatá-los antes que seja tarde demais. Dariel corre para dentro da mina, mas Alantsil corre atrás dele, dizendo que não há como ele deixar seu filho há muito perdido entrar lá sozinho. Enquanto isso, Lady e seu grupo já estão tentando lutar contra a besta dragão, mas suas armas não surtem efeito. Lady até usa sua técnica especial, mas mal deixa um arranhão. Gran-Barza então se aproxima, reconhecendo a criatura. É a besta de chamas mágicas, Salamandra. Ele carrega sua energia, pronto para lutar. Ao mesmo tempo, Dariel e Alantsil finalmente alcançam os batentes e conseguem salvá-los. Os batentes ficam muito felizes ao ver Dariel novamente, mas antes que possam comemorar, a Salamandra aparece de repente na frente deles. Dariel e Alantsil trocam um olhar e, em uníssono, lançam seu Sky Rend combinado na besta. Para sua surpresa, isso realmente funciona, enfraquecendo a Salamandra o suficiente para fazê-la cair no chão. Dariel fica de pé diante do monstro enquanto ele ruge para ele, mas ele não recua. Ele se recusa a desistir. E então, de repente, a Salamandra se acalma, faz uma pausa e simplesmente voa para longe. Isso confunde Dariel e todos os outros. Zebiantes aponta que sentiu ódio da Salamandra. Dariel, no entanto, diz que ela lhe deu uma estranha sensação de nostalgia. Depois disso, Gran-Barza anuncia que está voltando ao reino dos demônios para investigar. Ele agarra Zebiantes e voa com ela. Os batentes estão a salvo, mas Dariel está frustrado por ter perdido a mina. Alantsil coloca a mão em seu ombro, lembrando-o de que ele não pode salvar tudo. Enquanto isso, no reino dos demônios, Gran-Barza confronta Bashbarza, exigindo saber se ele estava por trás do ataque da Salamandra. Para seu horror, ele vê o olho esquerdo de Bashbarza brilhando em vermelho, prova de que ele entrou na Sala dos Segredos. Zebiantes não tem ideia do que é essa sala. Então, Bashbarza explica.
é uma câmara escondida sob o castelo, onde antigos feitiços proibidos estão selados. Um deles permite que os demônios controlem bestas mágicas. Foi assim que ele presumiu que Salamandra estava sob o comando de Bashbarza. Grambarza o repreende, chamando-o de completo fracasso. Ao contrário de Dariel, que provou seu valor mesmo sem magia, Bashbarza nasceu com talento e agora está desperdiçando-o. Isso enfurece Bashbarza. Ele revida, acusando Grambarza de ser hipócrita, já que ele usou os olhos da besta para espioná-lo se aproximando dos heróis. Isso prova que Bashbarza realmente usou a magia proibida. Grambarza o avisa que o poder da besta consumirá sua mente e seu corpo até que nada dele reste. A discussão se intensifica e Grambarza lança um ataque de fogo, mas Bashbarza invoca a Salamandra e voa para longe antes que ela o atinja. De volta à mina, Dariel encontra outra besta, o Gigante da Terra, Giganto. Giganto o culpa por suas queimaduras causadas pela Salamandra. Dariel se desculpa, dizendo que não teve escolha, e Giganto exige ver o resultado de toda a mineração de Mithril. Dariel mostra a ele a lâmina acabada. Giganto a examina, impressionado, dizendo que ela deve ter sido feita por um mestre artesão. Satisfeito, ele recompensa Dariel, fortalecendo a espada e removendo suas fraquezas. Antes de partir, Giganto avisa a Dariel que a Vila de Lux está prestes a se tornar um campo de batalha. Dariel fica abalado, sem saber o que isso significa. Então, ele recebe uma ligação de Grambarza, que confirma que a Salamandra está sob o controle de Bashbarza. Dariel imediatamente retorna à vila para organizar uma evacuação. Antes de partir, ele promete a Malika que voltará para casa em segurança. Malika coloca um anel protetor em seu dedo, sorrindo corajosamente enquanto ela e Gran o despedem. Logo depois, Dariel e seu grupo marcham para a floresta. Bashbarza desce sobre Salamandra com um sorriso presunçoso. Ele flutua uma enorme bola de fogo acima deles, iluminando a floresta escura. Alantsil fica tenso. O feitiço é perigoso, capaz de consumir a vida do lançador. Bashbarza percebe o anel de Dariel e presume que ele é casado. Ele sorri cruelmente, dizendo que matará a esposa de Dariel primeiro. Em seguida, exterminará toda a sua aldeia. Essa ameaça leva Dariel ao limite. Ele entra em modo de batalha, saca seu chicote e arrasta o Salamandra para o chão pela perna. E a luta começa. No início, Dariel e Bashbarza parecem estar em igualdade de condições, mas logo fica claro que Dariel está sendo dominado. Bashbarza zomba dele, dizendo que não se trata de ressentimento, mas de limpar seus fracassos. Depois de matar Dariel, ele destruirá os heróis, exterminará a humanidade e ficará conhecido como o maior general demoníaco da história. Tudo isso para que ele finalmente não seja visto como um fracasso por seu pai. Ele lança uma série de ataques, jogando Dariel contra uma parede de pedra. Dariel, sangrando e exausto, admite que não está surpreso, já que Bashbarza sempre foi um mago talentoso e claramente ficou ainda mais forte. Bashbarza então pousa na frente dele, gabando-se de ter passado o último ano vasculhando os feitiços na Sala dos Segredos, até dominar uma habilidade proibida. Ele até viajou pelo mundo, até subjugar Salamandra à sua vontade. Dariel, apesar dos ferimentos, sorri. Ele diz a Bashbarza que ele deve ter se esforçado muito para isso e que está genuinamente orgulhoso dele. Mas Bashbarza não se importa. Ele lança um ataque devastador a queima-roupa. Dariel, pensando em sua família e em sua aldeia, reúne todas as suas forças em um Skyrend amplificado para bloqueá-lo. A colisão explode em uma tempestade de fumaça e fogo. Quando a poeira baixa, a voz de Bashbarza corta a névoa. Ele sorri, dizendo que nunca pensou que teria que usar sua verdadeira forma contra alguém como Dariel. Enquanto Dariel e Bashbarza lutam, Salamandra continua causando estragos. Felizmente, os outros conseguem mantê-la sob controle. Em uma reviravolta surpreendente, Alantsil e Bashbarza se unem, formando a primeira aliança entre humanos e demônios. Juntos, eles liberam sua força combinada e subjugam Salamandra em tempo recorde. Mas para Dariel, as coisas só estão piorando. Bashbarza, corrompido pelos feitiços, se transformou em uma besta meio mágica. Os dois trocam golpes furiosos, sem que nenhum dos dois leve vantagem. Dariel tenta argumentar com ele, pedindo que acabe com essa loucura, mas Bashbarza se recusa, ainda determinado a provar seu valor. Com um rugido, ele libera sua técnica Gritos Ardentes, criando uma enorme bola de fogo que flutua no alto. Dariel sabe que isso só trará desastre, então ele resolve acabar com isso agora. Ele empunha a lâmina de Hermes, despertando uma nova técnica que a envolve em luz divina. O brilho atordoa Bashbarza, que nunca imaginou que Dariel pudesse exercer tal poder. Dariel golpeia com ela, provocando uma enorme explosão que envolve tudo em fumaça. Dariel tem certeza de que o ataque foi suficiente para acabar com ele, mas quando a fumaça se dissipa, as coisas
só pioraram. A rexificação se acelera e Bash-Barza se transforma completamente em uma besta mágica. Ele agarra Dariel, jogando-o como se fosse um boneco de pano. Durante o confronto, suas lâminas se entrelaçam e a magia de sincronização de Bash-Barza é ativada acidentalmente. De repente, Dariel consegue ver as memórias mais profundas de seu irmão. Ele vê um jovem Bash-Barza, feliz, sempre ao lado de seu pai. Mas tudo mudou no dia em que Dariel apareceu. A partir de então, Gran-Barza sempre parecia escolher Dariel, deixando Bash-Barza se sentindo abandonado, como lixo descartado. Dariel finalmente entende que o ódio de Bash-Barza vem da solidão e da inveja. Ele é apenas um menino quebrado, com problemas profundos com o pai. E então, Dariel percebe que, se a magia de sincronização estiver ativa, Bash-Barza também pode ouvir seus pensamentos. Então, ele fala diretamente com ele. Dariel diz a Bash-Barza que seu pai sempre se preocupou com ele. Para provar isso, ele abre suas próprias memórias. Ele mostra como, quando criança, sempre se sentiu um estranho por não poder usar magia. O mínimo que ele podia fazer era evitar incomodar Gran-Barza. Mas então, conhecer Bash-Barza lhe deu esperança. Dariel pensou que finalmente havia encontrado um irmão em quem se apoiar, alguém com quem lutar ao lado. Mesmo que não sejamos parentes de sangue, diz Dariel, sempre te amei como meu irmão. Bash-Barza fica chocado. Se ao menos ele tivesse aceitado a mão de Dariel quando eram crianças, as coisas teriam sido diferentes? Comovido com isso, a corrupção bestial se desintegra e Bash-Barza volta ao normal. Dariel lhe oferece a mão e pela primeira vez, Bash-Barza a aceita. Mas antes que ele possa aceitar, a dor toma conta de seu corpo. A salamandra revive, seu corpo absorvendo a bola de fogo criada anteriormente pela magia de aniquilação de Bash-Barza. Percebendo o perigo, Bash-Barza age. Ele lança o feitiço proibido Fusão, fundindo-se com a salamandra. Ele sabe que isso só lhe dará controle por um curto período antes que a besta o devore completamente, custando-lhe a vida. Ele voa para o céu na salamandra, pronto para se sacrificar. Pelo menos, ele se reconciliou com Dariel. Mas Gran-Barza não está disposto a deixar seu filho morrer. Ele irrompe, usando magia poderosa para libertar Bash-Barza do corpo da salamandra. Naquele momento, Dariel desce do alto e desferra o golpe final decisivo na salamandra. Gran-Barza imediatamente agarra seu filho em um forte abraço, chamando-o de grande idiota. De volta à vila de Lux, Malika prepara um grande banquete de boas-vindas. Ao saber do retorno do grupo de Dariel, ela corre para fora, pronta para abraçá-lo com um de seus famosos abraços de sumô. Mas, desta vez, ela o surpreende com um abraço suave e normal, deixando Dariel com o rosto colado ao peito dela. Enquanto isso, Bash-Barza aparece diante do Rei Demônio para expiar seus pecados. Ele declara que aceitará qualquer punição. O Rei Demônio lhe oferece uma escolha: retornar como um dos 4 generais, ou ser enviado para o inferno. Bash-Barza agradece humildemente, mas diz que merece o inferno por suas ações imperdoáveis. O Rei Demônio ri, dizendo que não envia ninguém para o inferno há anos. Em vez disso, ele bane Bash-Barza do reino demoníaco, assim como fez com Dariel. Então, Bash-Barza viaja para a vila de Lux buscando perdão. Ele se desculpa sinceramente por toda a destruição que causou. Para sua surpresa, todos o perdoam. Pouco tempo depois, Gran acorda. Dariel gentilmente coloca o bebê nos braços de Bash-Barza, apresentando-o e dizendo: "Este é seu irmão mais velho." Malika e os outros ficam surpresos quando Gran, de repente, diz suas primeiras palavras: "Irmão mais velho, Bash-Barza." A partir daquele dia, Bash-Barza é acolhido como parte da família. Ele até ganha seu próprio lugar no mural da família. Dariel sorri, declarando que este é um dia histórico, o dia em que Gran disse suas primeiras palavras e o dia em que sua família finalmente se reuniu. Este foi o fim. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, assista ao próximo vídeo na tela e ative o sino de notificações para mais resumos.